E aí, pensou na nossa interatividade? Determinou a inversa de f de x igual a x² mais 1? Vamos ver qual é a resposta correta. Alternativa A, isto é, a inversa, f a menos 1 de x é dada por raiz de x menos 1. Vamos ver como foi feito isso? Vamos determinar a inversa da função de que forma? Primeiro, isolando o x. Para isolar o x, você escreveu x² igual a y menos 1. Daí, raiz quadrada dos dois lados, ficamos com x igual a raiz de y menos 1. Vamos então trocar o valor de x e de y e encontramos a resposta correta. Y igual a raiz de x menos 1. Bom, vamos lá agora trabalhar um pouquinho com a função de primeiro grau. Vamos lembrar alguns detalhes da função de primeiro grau, algumas características dessa função. Primeiro, eu tenho f, uma função definida de a em b. A e b, dada por ax mais b. Então, uma função de primeiro grau tem essa característica. Ela sempre vai apresentar o x, e o x tem que estar com o expoente 1. O número que multiplica o x nós chamamos de coeficiente angular. E o número que soma ao ax nós chamamos de coeficiente linear. Esses dois indicam para nós a inclinação da reta, coeficiente angular, e o coeficiente linear vai dizer para nós onde é que corta o eixo y. Vamos ver então alguns exemplos de função de primeiro grau. Por exemplo, a função do item A, f de x igual a 3x. Qual é o valor de A, qual é o valor de B? O valor de A é 3, isto é, o coeficiente angular é 3. O coeficiente linear é 0. Portanto, se o coeficiente linear é 0, nós chamamos essa função de, além de ser de primeiro grau, ela é uma função linear. A função do item B é f de x igual a 2x mais 5. É uma função afim. Portanto, ela tem o valor de B, diferente de 0. Então, o A é o coeficiente angular, é 2. O B é o coeficiente linear, que é 5. Alguns elementos da função de primeiro grau. Então, vamos lá. Primeiro, o seu gráfico será sempre uma reta. O seu crescimento, como é que eu vou determinar o crescimento da minha função? Vai ser determinado pelo sinal de A. Então, se o A for positivo, a função é crescente. Se o A for negativo, a função é decrescente. Então, já sabemos o crescimento da função. Aí nós temos, a partir do zero da função, isto é, quando o y dá zero, quando o f de x dá zero, eu tenho o sinal da função. Então, eu tenho o sinal da função, eu vou ter o mesmo sinal de A para um lado, sinal contrário de A para o outro. Vamos ver um exemplo de como trabalhar com tudo isso? Então, vamos lá. Nós temos, primeiro exemplo, eu tenho uma função que é igual a f de x igual a 2x menos 4. Primeiro, o A vale 2, o B vale menos 4. Isso é uma função afim, ou uma função de primeiro grau. Domínio da função, a função de primeiro grau, tem domínio real, tem imagem real. O valor de A é 2. Se o valor de A é 2, positivo, nós vamos ter uma função crescente. Então, já sabemos que a nossa função é crescente. O que é uma função crescente? Lembrando, se eu aumentar o valor de x, o valor de y aumenta junto. Então, é uma função que vai aumentando conforme aumenta o x, aumenta y. Vamos ver o que acontece com o gráfico dela. Então, primeiro vamos calcular o gráfico. Nesse caso, eu fiz o gráfico por tabela de pontos. Como eu já sei que o gráfico é uma reta, o que eu vou fazer? Eu vou construir a minha reta usando o mínimo de pontos possíveis. 2 pontos. 2 pontos determinam uma reta. Então, eu só preciso deles. Mas eu não quero trabalhar com 2 retas, eu quero trabalhar com 2 pontos. Eu quero trabalhar com 5 pontos, com 10 pontos. Não tem problema nenhum. Você trabalha com o número de pontos que você achar conveniente. Mas fique certo de que bastam 2. Então, bastam 2. Quais 2? Você escolhe. Eu coloquei 0 para x e 1 para x. E fiz a conta para saber quanto dava o y. Bom, feito isso, eu determinei 2 pontos. 0 com menos 4, 1 com menos 2. E agora nós vamos representar isso no plano cartesiano e determinar o gráfico. Então, vou unir os 2 pontos e determinar o gráfico. É uma função crescente, é aquela história, aumenta o x, aumenta o y. Repare que eu marquei um ponto onde corta o eixo x e chamei isso de zero da função. Vamos ver como calcular esse zero da função?
Então vamos lá. Como é que eu calculo o zero da função? Eu calculo o zero da função fazendo a função igual a zero. Então, 2x menos 4 igual a zero. O y tem que ser zero. Resolvi, deu 2. Então eu sei que aquele corte é 2. A partir desse corte, eu determinei, para um lado é positivo, para o outro lado é negativo. Como é que eu vou saber de que lado é? Mesmo sinal de A para um lado, está lá marcado, mais, contrário de A para o outro. E aí eu escrevo o sinal. F de x é maior do que zero se o x for maior do que 2. F de x é menor do que zero se o x for menor do que 2. E o f de x é zero se o x for igual a 2. E aí nós temos o sinal da função. Vamos agora ver um segundo exemplo. O que acontece nesse segundo exemplo? Eu tenho y igual a f de x, que é menos x mais 1. Menos x mais 1, de novo, é uma função afim. O que acontece com ela? Meu a igual a menos 1. Meu b igual a 1. Se meu a é negativo, que função eu tenho? Crescente ou decrescente? A negativo, função decrescente. Portanto, a inclinação é diferente do exemplo que nós acabamos de fazer. Nós fizemos um exemplo que a função tinha uma inclinação. Agora ela tem a inclinação para o outro lado. Vamos ver como fica então? Neste caso, ao invés de dar uma tabela de pontos e colocar valores para x e fazer o cálculo, nós podemos fazer de uma outra maneira. Você vai encontrar desse jeito também nos livros, várias maneiras de fazer o gráfico. Então, eu posso utilizar o corte em x e o corte em y. Bom, o que acontece com o corte em x e o corte em y? Eu estou procurando onde é que a minha reta passa no x, onde é que a minha reta passa no y. Então, corte em x. Se corta o x, é porque o y é zero. Então, vai lá. O y é zero. O que você vai fazer? Vai pegar a função e vai igualar a zero. A minha função é menos x mais 1. Menos x mais 1, o que você vai fazer? Resolver a equação. Você vai pôr menos x mais 1 igual a zero e vai resolver a equação. Quando você resolve a equação, você encontra o x igual a 1. Resolvemos, achamos o corte em x. Agora vamos ao corte em y. O corte em y, o que você vai fazer? X igual a zero, porque está cortando o y. Então, corta um eixo quando o outro é zero. Então, x igual a y, ou x igual a zero, eu vou fazer y igual. No lugar do x, eu ponho zero. Então, ficou menos 0 mais 1. Portanto, deu y igual a 1. Acabamos de determinar dois pontos. 0 para x, 1 para y, e 1 para x, 0 para y. Vamos ver como ficou então o nosso exercício? Então, vamos lá. Fui lá no plano cartesiano, marquei os dois pontos. Isto é, 1 para x, 0 para y, e 0 para x, 1 para y. São aqueles dois pontinhos que estão lá marcados. Um está indicado como raiz e o outro está indicado como b. b igual a 1, que é o corte em y. E o x igual a 1 é a nossa raiz. Então, está feito o nosso gráfico. Agora, eu quero saber os sinais. Então, eu preciso saber do zero da função. Nós já fizemos o cálculo, está lá no gráfico. Quem é o zero da função? É o x igual a 1. Então, eu tenho lá x igual a 1, sinal contrário para um lado, mesmo sinal para um lado, contrário para o outro. Então, o que você vai fazer? O sinal de A é negativo. Então, para maiores do que 1, negativo. Para menores do que 1, positivo. Então, meu sinal ficou desse jeito. Veja lá, positivo, negativo, e no zero, no x igual a 1, o f de x é zero. Terceiro exemplo. Olha o terceiro exemplo. F de x igual a 3x. Agora, o b é zero, função linear. O a é 3, o b é zero. Então, é função linear. Se o a é 3, positivo, a nossa função é novamente crescente. Bom, se a função é crescente, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter o gráfico parecido com aquele primeiro exemplo. Então, com aquela inclinação. Vamos lá. Vamos fazer o corte em x. Fiz o corte em x, encontrei, quando y é zero, fiz a conta, deu x igual a 0. Ponto 0, 0. Corte em y. Quando eu fiz o corte em y, deu. Quando o x é 0, quanto deu y? Deu 0. Quantos pontos eu encontrei? Um só. Por um ponto eu tenho uma reta? Não, eu tenho infinitas retas. Se por um ponto eu tenho infinitas retas, não adiantou o que eu fiz, certo? Então, eu vou precisar de mais alguém. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que montar a tabela. Toda vez que a nossa função for uma função
linear, eu vou ter esse problema. Eu vou precisar colocar uma tabela para colocar mais um ponto, porque vai passar no 0, 0. Aí eu só encontro um ponto pelos cortes. Então o que eu fiz? Escolhi um outro valor, coloquei o 1. Você pode escolher o 2, 3, menos 1, menos 2, o que você achar mais conveniente. Eu escolhi o 1. Aí eu vou lá. Quando o x é 1, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a função, exatamente como nós fizemos para a tabela. Encontrei o ponto 3. Aí o que eu vou fazer? Vou lá, já tinha o 0, 0. Agora eu tenho 1 para x, 3 para y. Agora eu tenho 2 pontos. Agora você pode unir os dois. Unir os dois, repare que a inclinação ficou para o mesmo lado do primeiro exemplo, porque é crescente. E o que vai acontecer? Como é que eu vou descobrir o zero da função e o sinal da função? Bom, agora eu vou observar o próprio desenho. Se o gráfico está pronto, eu posso observar o próprio desenho. Então vamos lá. Eu olho o desenho e no gráfico eu vejo quem é o zero da função. É o zero. É o x igual a zero, é onde corta o eixo. Então tá lá, é no zero. Então eu vou olhar o sinal para um lado do eixo e para o outro lado do eixo. Aí eu olho para o meu desenho e reparo o seguinte. Do 0 para valores maiores, isso é, maiores do que 1, ou maiores do que 0, desculpa, não maiores do que 1. Maiores do que 0, onde é que está meu f de x? É isso que a gente está procurando quando fala no sinal da função. Onde é que está o f de x? O f de x está para cima, está no parte positiva. Então eu vou lá e escrevo. F de x é positivo se o x for maior do que 0, se o x também for positivo. Depois, olho no desenho e verifico que na parte negativa do x, olha o y onde está lá embaixo. Então, o f de x também é negativo. Aí o que nós vamos fazer? O f de x é negativo quando o x é negativo. E é zero quando é zero. Então, eu posso também observar o sinal da função utilizando o gráfico, se ele já estiver pronto. Então, eu vou observar o que acontece. Quando está acima do eixo, quando está abaixo do eixo, o valor de y. Agora, vamos a uma interatividade. Eu quero saber a função y igual a menos 2x mais 4 é positiva no intervalo. Alternativa A, x maior do que 2. Alternativa B, x menor do que 2. Alternativa C, x menor do que menos 2. Alternativa D, x maior que menos 2. Ou alternativa E, x maior do que 0. O que você vai fazer? Você vai ter que descobrir o zero da função para descobrir de que lado é positivo, de que lado é negativo, para encontrar onde ela é positiva. Pense que eu já retorno com a resposta.